Ivanei, quando via algumas pessoas empurrando ali umas carroças, né, na sua cidade de Ars, quando ele era pároco de Ars, ele dizia mais ou menos o seguinte aqui. Olha, os vejo empurrando suas carroças, né? E os vejo empurrando-as ao inferno. Né? Ele dizia isso, ele era bem incisivo na questão do dia do domingo. Né? Hoje, por exemplo, nós não poderíamos dizer, por acaso, uma pessoa que não esteja trabalhando no domingo que está fazendo a mesma coisa, né? Que está trabalhando para o inferno, porque não está guardando o dia do Senhor. O católico deve guardar o dia do Senhor. Olha quanto um judeu guarda o dia do Senhor. Eles guardam sempre. Um católico, ele sempre, pelo contrário, consegue desculpas para não guardar. Nós devemos guardar sim. Né? Entretanto, é lícito sim fazer bem aos demais no dia do domingo, né? E ajudar os demais. Não é um problema. Também pode-se fazer aqueles trabalhos que nós chamamos de trabalhos de caridade, né? Que é, por exemplo, ajudar a limpar uma igreja, ou cozinhar ali, não sei, em uma cozinha que está fazendo obras de caridade para sustentar os pobres, é lícito. Esse tipo de trabalho é lícito. Ensinar o catecismo também é lícito, no domingo, né? Porque está ensinando para Deus. Enfim, essas coisas é lícito. Tudo que se dirige a um trabalho para Deus é lícito. Né? Não há problema. Ali você está guardando o domingo também. Mas assim, se não há necessidade extrema, não se pode trabalhar no domingo. Né? Então é bom, se você trabalha no domingo, ver ali com o seu padre se está correto, né, o que se pode fazer. Você pode dar uma dispensa, digamos, pelos motivos atuais, já que nós vivemos uma sociedade bem estranha, né? No sentido que nós não podemos mais adorar a Deus como devemos adorá-lo. Né? Mas o perfeito seria você não trabalhar no domingo, insisto. Enfim, negar, isso aqui já é mais para os senhores católicos, né? Os senhores que têm empresas, as pessoas que têm empregados. Né? Por exemplo, outro pecado mortal seria negar a seus trabalhadores um salário justo. Né? São Pio X, ele escreve no seu catecismo, né, que os pecados que se diz que clamam vingança ao céu são 4. Né? Primeiro é o assassinato intencional, né, quando a gente mata alguém com intenção. Né? O segundo é o pecado da sodomia, né, que é um pecado que clama vingança do céu. O terceiro é a opressão dos pobres. E o quarto é enganar os trabalhadores em seus salários, né? Prejudicar os seus trabalhadores em seus salários. Esses são os 4 pecados que clamam vingança ao céu. Né? E esses dois últimos, ou seja, a opressão dos pobres e o enganar os seus trabalhadores em seus salários, né? Devem ser considerados pelos donos católicos, né? Que têm empregados. Né? Enfim, outro pecado que não se fala muito, né? E é muito importante atualmente, mas os padres de fato, os padres mais tradicionais inclusive, não sabem como tratar ali. Eu já vi alguns escritos, alguns tratados sobre isso, tratados bem breves, mas obviamente quando alguém vai ler aquilo, inclusive essa pessoa que eu vou mencionar aqui agora, ele vai dizer, não, isso é besteira, não está sendo sério. Por isso que aqui eu vou enfatizar um pouco nesse tema. Né? Vamos lá, outro pecado mortal, né? Embriagar-se, ou seja, ficar bêbado, ou drogar-se, também é um pecado mortal. Ambos são pecados mortais, tanto drogar-se como embriagar-se. E não é um pecado mortal somente porque leva a cometer outros pecados, não. É um pecado mortal em si mesmo. Né? Primeiro porque nos tira um dos maiores dons que Deus nos está dando, que é a capacidade de discernir o mal e o bem. Né? Você sai do seu estado natural. Enfim, já volto a esse contexto de novo. Né? Enfim, é certo, ou seja, é correto, que o ficar bêbado, né, o embriagar-se, é pecado mortal somente quando você sai da consciência. Quando alguém sai da sua consciência,
do seu completo uso da razão, digamos, né? Isso ensina, para não dizer que eu sou um liberal, né? Isso ensina tanto Santo Afonso Maria de Ligório, né, quanto Santo Tomás de Aquino. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, não é o Charbel que está dizendo isso. Então, assim, para ser um pecado mortal, de fato, deve-se sair do uso da razão, né? Isso se aplica tanto para o álcool, tanto para as drogas, né? Entretanto, há uma diferença entre o álcool e as drogas. Há uma diferença muito grande. Eu já explicarei que diferença é essa, né? A malícia da embriaguez consiste em que um homem, desejando e sabendo, se priva do uso da razão. Santo Antonino, por exemplo, ensina a mesma coisa. E é por isso que alguém não peca mortalmente, por exemplo, para tirar toda sorte de escrúpulo, né, de quem vê meus vídeos. Cuidado, a gente tirar a sorte de escrúpulo, mas não ficam se perdendo em álcool, não. O perfeito é ficar sem nada de bebida, isso é o perfeito, né? Entretanto, não comete pecado quem bebe, ok? Pode beber sim, sem nenhum problema. O que não pode é sair do uso da razão. É um pecado mortal. E se você já está ali um pouco alterado, ali já pode tornar-se um pecado venial também. Ou seja, você também está ofendendo a Deus, né? E é por isso que alguém não pecaria mortalmente se não perdesse o uso da razão por completo ao beber vinho. Inclusive se a mente estiver um pouco perturbada. Um pouco perturbada, digamos ali, um pouco... Já está rindo demasiado, né? Bom, é opinião comum ensinar que a embriaguez não é um pecado mortal se o está ali quase privando do uso da razão, mas ainda não privou. Então, assim, de fato, tem que privar do uso da razão, né? Enfim, e as drogas aqui? Nós falamos do álcool. E as drogas? Enfim, as drogas ilícitas, no Brasil, por exemplo, não é liberada as drogas, então posso usar ainda a palavra ilícita, mas em muitos países, infelizmente, as drogas já são liberadas. Eu não estou referindo-me aqui a um diazepam que você toma, né? Não é isso que eu estou me referindo. Tampouco estou me referindo aqui de um remédio para dor de cabeça, que também é uma droga. Estou, de fato, me referindo às drogas ilícitas. As drogas ilícitas, né, elas são, por si mesmas, ou seja, o consumo delas mesmo, o colocar-se a consumir estas drogas já é um pecado mortal, né? Mas alguns podem dizer, mas a maconha que se fuma não me faz sair do estado do uso da razão. Vamos supor... Ok, a maconha, por exemplo, quando você fuma a maconha, você não sabe o que esperar depois dali, né? O risco que você está tendo de fumar já é o risco em si mesmo. E ali já é um ato de um pecado mortal, né? Vou fumar aqui para ficar de boas. Ok, você fuma lá e você fica de boas, como vocês falam, né? Do nada aparece ali aquela viagem que vocês falam, né? Que se fala, né? Então vocês estão ali, sem querer, vocês viajaram, né? E outra coisa, também deve se distinguir um pouco o ato, né? Ou seja, vamos supor que você não sai da razão completamente, mas ali o fato de você estar aproveitando aquela coisa, estar concentrado ali no seu momento de proveito, você já está concentrado ali, pode vir um mal, pode vir algo mal e você não perceber, entendeu? Então ali, me falar, mas tem outras drogas que não tiram nós do uso da razão, né? Como as drogas, não sei, como as drogas que são sedativas, né? Ok, a mesma coisa se aplica. Vamos supor que você não saiu completamente do uso da razão, mas pelo fato de você estar ali concentrado, digamos, naquele prazer que você está sentindo naquele momento, né, você já está pecando mortalmente porque você não está com sua atenção completa. Está alterada, a sua percepção de realidade está alterada e não como álcool, que é gradual. Não, está de fato alterado ali, né? E outras drogas, por exemplo, como a cocaína, o crack, nem se fala, né? Ali você já está colocando a sua vida mesmo, a sua vida material em risco, não somente a espiritual. E as outras drogas também. Outras drogas você coloca a sua vida espiritual em risco, né? Então, assim, não há justificativa para usar drogas, né? O bom, de fato, quem tiver problemas assim, né,
Não é jogar pedras tampouco, como fazem muitos. Não, não. É de fato, busca ali um padre, peça conselhos para ele, né? Se for necessário, peça a sugestão de um psicólogo por esse padre que é maduro, né? Então, assim, mas o uso em si das drogas não pode ser justificado. Né? Na vida espiritual, pelo menos, não pode ser justificado. Né? Porque, como eu disse, você vai lá fumar maconha ali para ficar de boas, mas, de repente, você sai ali da sua questão normal, às vezes nem percebe. Entende? Tá ali, o uso em si mesmo já está mal. Né? A gente já está saindo do modo que Deus nos colocou aqui na Terra, do modo natural que Deus nos pôs aqui. Então, assim, confessem-se, e o padre vai perdoar o seu pecado? Sim, não se preocupe. Né? Não se preocupe. Outro pecado mortal que muitos fazem, né? É dizer o nome de Deus em vão. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Significa, quando nós falamos o nome de Deus em vão, não tomarás o nome de Deus em vão, significa que isto, em realidade, é uma blasfêmia. Né? Pode ser comparado com uma blasfêmia, tomar Deus em vão. Então você... Inclusive, isso pode ser mais grave, às vezes, que um perjúrio. Jurar falsamente ali por alguma coisa. É porque Deus, em sua oração, Deus ele vai te atender. Né? Ele vai querer que você atenda. Ele vai querer te atender nas suas necessidades. Mas se você está toda hora ali xingando, usando o nome de Deus, por que ele iria te atender? Né? Pelo contrário. Por isso, dizer o nome Jesus Cristo em vão é um pecado mortal. Né? Os pecados que exigem a morte no Antigo Testamento geralmente causam a morte espiritual no Novo Testamento. Né? Então, lembre-se, o nome Yahvé, Yahvé é santo, é um nome santo. É a mesma pessoa de Deus. Né? Portanto, o nome de Jesus, que é o nosso Salvador, também. Né? Não se pode chamar assim em brincadeira. Por exemplo, se alguém cometesse esse pecado de chamar o nome de Deus em vão no Antigo Testamento, era apedrejado e a pessoa era morta, de fato, se alguém visse isso. Né? Então, no Novo Testamento também. Não chame o nome de Deus em vão. Né? A não ser que seja por uma oração ou em uma súplica. Né? Em resumo, nós temos tempo para confessar esses pecados antes do juízo. Então, assim, eu espero que vocês confessem todos esses pecados antes do juízo. Né? Ou seja, antes da morte. Agora, claro, obviamente, se você está passando por um parto, né, ou por uma dor muito grande, é claro que você pode dizer o nome de Deus, não é em vão. Pelo contrário, você ganharia méritos fazendo isso, porque você está sofrendo com Deus. Né? Outra coisa também que deve se distinguir é quando alguém te dá um soco na sua cara, no seu rosto, e você diz, né, sem querer diz o nome de Nosso Senhor. Ali tampouco é um pecado, pois não foi cometido deliberadamente. Né? Não houve uma intenção de fazer aquilo. Então, todo pecado deve ser intencional. Bom, negar a fé católica, incluindo participação em qualquer ato de magia, tarô, tabuleiro de Ouija, qualquer dessas coisas, é um pecado mortal também. Enfim, Nosso Senhor disse, né? De modo que a todos os que reconheçam diante dos homens, eu também... De modo que a todos os que a mim me reconheçam diante dos homens, eu também reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Né? E o que negue a mim diante dos homens, também o negarei ante meu Pai, que está nos céus. Né? Então, você participando em um culto de Ouija, você está negando a sua fé católica. Um culto, um tabuleiro de Ouija, né? Você está negando a sua fé católica. Portanto, você está negando Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo te negará, se você não se arrepender, no final também. Ali no juízo. Né? Então, não pensa que em espiritismo, que em outras coisas, em outras falsas religiões,
Você não está fazendo nada de mal, você está fazendo algo de mal sim. E nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Se você for um católico, você deve praticar isso. E você deve mostrar o seu amor que você tem a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então assim, os pais, por exemplo, não devem muito menos permitir que seus filhos joguem esses jogos estranhos. Tampouco. Não porque em si vai chamar algum demônio, né? Tem aí toda uma especulação no mundo católico, né? Católico aí, não, porque talvez não chama demônio, enfim. Não é essa coisa. A coisa está no ato de você fazer, você indo fazer, de sua intenção, né? Então, assim, você está abandonando de fato nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo não se resume às coisas que nós podemos ver, né? A vida sobrenatural e a vida sobrenatural não está no mesmo patamar que a vida natural. Não está, não. Né? Então, assim, é pecado mortal você fazer isso e você deve sim se confessar a um sacerdote. Né? Outra coisa, pular a penitência da sexta-feira, né? O de não comer carne, de jejum. Então, assim, você deve sim, em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a abstinência de carne na sexta-feira. Né? Em honra a nosso Senhor Jesus Cristo. E nos dias de quaresma, com exceção dos domingos e festas de primeira classe, né, você deve fazer o jejum. Alguns com a abstinência de carne e outros não. Mas o jejum deve fazer nos dias de quaresma. Né? E toda sexta-feira deve-se fazer a abstinência. Você não pode pular isso. Seria um pecado mortal se você pula esse sacrifício que você tem oportunidade de oferecer a Deus em uma sexta-feira. Né? Enfim. Aqui eu digo a vocês, né, que quem viu meu vídeo até agora está de boa, está tranquilo, e pratica uma vida católica muito bem praticada, já pode pular o meu vídeo, né, já pode ver um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório, já pode ver uma meditação, já pode ver um sermão de Santo São Cura d'Ars, né? Aqui o vídeo ficará um pouco mais pesado, né? Por quê? Porque meus vídeos, muitos, são pessoas que ainda estão nesse mundo aí. Quem assiste meus vídeos são pessoas que, muitas delas, né, são pessoas que ainda não sabem como se redirecionar em muitas coisas. Então, a partir de aqui, eu tratarei de alguns pecados mais incômodos, né? Enfim, o primeiro pecado mais incômodo que eu quero tratar, né, e será de maneira rápida, porque o vídeo já está se estendendo, seria os anticoncepcionais, né? Os anticoncepcionais. É um pecado mortal usar qualquer anticoncepcional, né? Fazer também a fecundação in vitro, né? O FV, a fecundação in vitro, também é um pecado mortal. Qualquer um que use, que cometeu usou anticoncepcional ou fez fertilização in vitro está cometendo um pecado mortal. E tanto a esterilização do homem quanto da mulher, ambos. Se ambos estão ali impedindo o processo natural da vida, estão pecando mortalmente. Usar a camisinha também é um pecado mortal, né? Porque também está impedindo ali a reprodução de um bebê, né? Tanto a masculina como a feminina. Estes pecados, todos que eu mencionei aqui, devem ser confessados para que a graça santificante volte à sua vida. Né? Ademais, com um propósito firmíssimo de não pecar mais. Não adianta você se confessar e depois fazer de novo, e você sabendo que vai fazer isso. Sabendo não, você tendo a intenção de fazer isso novamente no futuro. Não adianta. A confissão não será válida. Então, quem fez isso deve se confessar com a intenção de nunca mais pecar para que a vida sobrenatural seja restituída. Perdão. Muitos católicos não sabem que o anticonceptivo oral e o dispositivo intrauterino, né, funcionam pela metade das vezes como de fato como anticonceptivos e outra metade das vezes como um abortivo, né?
Isto significa que as mulheres católicas que tomam esses comprimidos, né, e os homens que estão dormindo com elas devem confessar esses seus pecados, né, com dor, esses seus pecados mortais, de anticoncepção no matrimônio. E não somente no matrimônio, fora dele principalmente, né, se vocês estão fazendo isso. E não somente confessar que usou anticoncepcional, né, ou que colaborou com isso, mas também da possível morte de um bebê, né? Porque impedir ali, como faz ali alguns anticonceptivos, né, que jogam ali o feto ali no inodoro, né? Enfim, primeiro, todos esses conceptivos funcionam quimicamente primeiro para deter primeiro a ovulação e logo como respaldo para desprender o revestimento interno do útero para expulsar aos embriões humanos recém-formados, né, que são seus filhos, de fato, né. Como a maioria de vocês sabem, a fertilização in vitro requer que você sacrifique pelo menos uns 20 filhos, né, através da redução de embriões e do congelamento, para que nasçam pelo menos um ou dois. Então, assim, é um assassinato. Não é lícito fazer a fertilização in vitro, né? Portanto, a fertilização in vitro está literalmente assassinando e congelando a muitos de seus filhos para que alguns nasçam. Entretanto, Deus pode sim perdoar você que cometeu esse pecado, né? Esses pecados. Vá no confessionário, se confesse com o padre vai, ou seja, vai perdoar o seu pecado, você confesse com a intenção de nunca mais pecar. E já está, não volte mais a pecar, né? Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Santa Maria Madalena. Ela nunca mais pecou. Pelo contrário, tornou-se uma santa, né? Bom, outro pecado mortal que muita gente tem problema de falar, né? E aqui eu junto os dois, é a masturbação e a pornografia, né? Estes pecados são mortais, tanto a masturbação quanto a pornografia. Tanto antes do matrimônio como fora do matrimônio. Alguns santos nos ensinam, né, que os pecados que exigiam morte física no Antigo Testamento, como nós falamos, tanto quanto apedrejamento, essas coisas, acontecem no Novo Testamento com a morte espiritual, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, Onã, em Gênesis capítulo 38, versículo 9 ao 10, é uma dessas pessoas aí que acarretou em um pecado no qual levou à morte, a morte de fato, né, a morte corporal. Enfim. Por exemplo, aqui está escrito no Gênesis capítulo 38, versículo 9 ao 10, né? Cada vez que se aproximava de sua esposa, da esposa de seu irmão, desperdiçava seu líquido no solo, né, para não dar descendência a seu irmão. E o que fez foi mal diante dos olhos do Senhor. E ele, o Senhor, o matou, né? Matou Onã. Então, assim, era um pecado que causava morte de fato. E hoje causa uma morte espiritual muito grande. E não somente causa uma morte espiritual, como afasta, é um pecado que leva a afastar as pessoas de Deus, né? As pessoas que cometem esses pecados, né, se afastam, perdem a fé. Muitas vezes podem perder a fé por causa dessas coisas, né? E, enfim. E a pornografia? Né? A pornografia sem masturbação é um pecado mortal? Bom, isto também é um pecado mortal, né? Já que nosso Senhor Jesus Cristo disse: mas eu os digo que todos os que olham a uma mulher com intenções luxuriosas já cometeram adultério com ela em seu coração. Então também é um pecado mortal, né? Enfim, para vocês saberem ali onde está o consentimento, onde não está, né, para vocês saírem um certo escrúpulo também, muitas vezes, de certas tentações. Pensar que tentações são pecados e vice-versa, né? Também há o pecado do desleixo. Vocês podem ler a vida devota escrita por São Francisco de Sales, né? Ali ele dá todos os detalhes ali, quando você consente, não consente. De novo, eu indico a introdução à vida devota de São Francisco de Sales, né?
Mas muitos escrevem e dizem, mas não consigo livrar-me da pornografia, da masturbação, etc. Né? Tem um vídeo, eu normalmente não recomendo muito ver os outros temas dessa pessoa. Tem um vídeo que, se você quiser livrar-se disso, se você de fato quiser ficar livre desse peso, porque é um vício muito, muito ruim para a pessoa, primeiro porque ela escurece a inteligência, né, a sabedoria, escurece a vida da graça com Deus, nos afasta de Deus e nos faz ficar com raiva de Deus, né, esses pecados, tanto a masturbação quanto a pornografia, esses pecados da impureza. Né? Então, assim, quem quiser, eu não vou recomendar publicamente, né, mas quem quiser saber como se livrar desses vícios, né, entre em contato com o e-mail que eu vou deixar aqui e eu passarei o link de uma aula muito interessante sobre esse tema, que se mostra quais são as consequências desse vício, né? Se mostra cientificamente quais são as consequências desses vícios e o motivo de nós termos que parar. Porque quem está ali aderindo normalmente no dia a dia com esses vícios está ao mesmo ou pior do que está utilizando drogas, né? É a mesma. Tem o mesmo objeto prejudicial no homem, né? Então, assim, é interessante se nós pudermos ver como se livrar disso. E, bom, quem estiver interessado pode entrar em contato aqui, não há problema, não precisa nem se identificar, quiser criar um e-mail falso, mandar para mim e mandar o link para vocês, eu mando. Sem nenhum problema, ok? Porque o que Deus quer é que você se liberte dessas coisas, Deus quer que você viva com Ele. E só vivendo com Deus para sua mente, né, esclarecer, ficar clara, né, nítida. Enfim. Outro pecado mortal também, já estamos quase terminando, né, é a imodéstia, né, incluindo o uso de shortinhos por parte das mulheres, por parte dos homens também, né, não somente por parte das mulheres, né, o uso de leggings, calças leggings, né, que leva outras pessoas a ver aquilo e, né, leva as outras pessoas ao pecado, a querer pecar. Enfim, tudo isso também são pecados mortais, né? Muitos homens aí que gostam de tirar fotos sem camisa também, se mostrar demasiado ali também já está incitando ao pecado, né? Não que ficar sem camisa seja um pecado, não é isso não, né? Mas o mais perfeito seria, né, colocar ali sua roupa bonitinho. Claro, aí você me proíbe. É proibido tirar a camisa se você está numa praia, por exemplo, para tomar banho ali na praia? Bom, se você estiver ali com seus familiares, entre o seu povo ali, entre as pessoas que já te conhecem ali, não vão ter nenhuma tentação, claro que não, você pode ali se jogar na água, não tem essa coisa também não, né? Então há exagero dos dois lados, tanto o desleixado, digamos assim, quanto o mais jansenista, né? Então você pode sim ir para a praia, não tem problema não. Não pode ir para a praia cheia de pessoas, ali onde estão todas quase nuas, ali também não pode, ali você está colocando-se em situação de pecado mortal. E é isso que Nossa Senhora de Fátima aludiu em Fátima, né? Nossa Senhora, em Fátima, ela disse, né, se introduzirão certas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Vocês lembram ali que a aparição de Fátima são ali por volta do ano 1917, né? Então, assim, aí vocês acham, que modas são essas, ainda que vocês estão esperando que vão ofender a Nosso Senhor? Não, são de fato essas modas. É a leg, é o seu shortinho, são essas coisas aí, né, que ofendem a Nosso Senhor de fato, né? Então não esperem que seja no ano 3.488, que não será, isso está acontecendo agora. Então nós temos que sim manter ali a modéstia e olha, e uma coisa, manter a modéstia não é se vestir como se estivesse na Idade Média também não. Isso não é modéstia coisa nenhuma, né? A igreja sempre acompanhou a moda, a boa moda, não a má moda, ali para não escandalizar as pessoas também. Então ali, se você estiver mulher andando de burca na rua, você não está sendo modesta não. Pelo contrário, você está escandalizando também. Então ali, né, nesse sentido ali podemos utilizar aquela frase, creio que atribuída a Aristóteles, né? Virtus in medio est, né? Que a virtude está no meio, né? Nesse sentido que se fala de virtude, né? Não das virtudes teologais, etc. Não. Mas enfim, então tem que ter cuidado tanto de um extremo como o outro, né? Mas de fato, essas roupas imodestas levam as pessoas ao inferno.
Não somente quem as utiliza, mas quem as vê. Para a igreja, por exemplo, se você está indo para a igreja com uma roupa dessas aí também, você não só está sendo imodesto, não só está pecando mortalmente, como também está cometendo, quiçá, um sacrilégio, né? Então você deve evitar, sobretudo, em todos os lugares, mas sobretudo na igreja, né? Aí muita gente pensa, mas isso é besteira. Ok, você pensa que é besteira, mas será que vale a mesma pena arriscar-se, né? Não seria bom se eu pudesse me vestir de modo que eu tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo louvado através de minha vida? É melhor, né? Então imagina vocês aqui, por exemplo, não sei, imagina a cabeça de vocês. Será que vale a pena passar uma hora ali caminhando no shopping, de um shortinho curto, né? Com short, com uma camisa que mostra tudo, durante uma hora para ganhar uma eternidade no inferno, né? Uma eternidade de 700 graus Celsius no inferno? Imagina a dor que isso causará, né? Então, assim, seria bom também nós pensarmos, né, nossas atitudes. Entretanto, não precisa cometer o erro daqueles que querem andar como na Idade Média também não, né? Enfim. E, de fato, eu estou usando o medo ao inferno para vocês fazerem mudar trocar de suas roupas? Sim, de fato, eu estou fazendo isso, né? Porque existe. O que eu posso fazer? Outra coisa, né? Já estou quase terminando. Antes do matrimônio, beijar-se apaixonadamente, né? Isso é um pecado mortal. Pecado mortal, aquelas carícias que tendem mais a algo sexualizado antes do matrimônio, né? Bom, Santo Tomás de Aquino ele escreve assim, mais ou menos assim. Alguém pode pecar de duas maneiras. Primeiro, por sua espécie, né? E desta maneira, ou seja, por sua espécie, um beijo, uma carícia, um contato, não implica por sua própria natureza, ou seja, o ato de fazer isso, de beijar, de acariciar, não é por sua própria natureza um pecado mortal, já que é possível fazer tais coisas sem um prazer luxurioso, né? De luxúria. Já seja como de costume, né, de um país, ou devido a alguma obrigação ou causa racional. Então ali você vê que tem uns países ali do Oriente que eles comentam com um beijo, né? Então ali não é um pecado, ali é um costume, né? Ali você não está movendo alguma paixão. Bom, em segundo lugar, se diz que uma coisa é um pecado mortal em razão de sua causa, né? Do motivo de estar fazendo aquilo. Por quê? Por isso que ali, os dois russos, acho que é Rússia, né? Que dois homens complementaristas dão o seu selinho, não está pecando, porque o motivo, ali, o ato em si mesmo não é pecaminoso, e o motivo muito menos, ali já é um hábito, né? Mas, Santo Tomás de Aquino, que também existe